ou outra, não fique triste, abra a sua Bíblia no livro do Eclesiastes, no capítulo de número 7, e você terá totais condições de acompanhar o estudo da lição dessa manhã. Bom, caminho do sábio. O que é caminho? Caminho pode ser uma estrada, um meio de alcançarmos um resultado. Caminho pode ser uma direção, um espaço para se percorrer. Caminho também pode ser uma linha reta que liga dois pontos com a menor distância possível. O caminho pode ser um roteiro, pode ser um itinerário, um modo como uma sequência de acontecimentos ocorre. Caminho pode ser uma tendência ou um trilho a se seguir. Essas são as definições de caminho, segundo nos consta o dicionário Aurélio da língua portuguesa. Sinônimos de caminho são atalhos, trilho, objetivo, rumo e direção. Portanto, nós vamos entender exatamente qual é essa estrada, esse meio de alcançarmos a sabedoria. Bom, sábio justamente é quem? É aquele indivíduo que sabe alguma coisa com bastante excesso, vamos dizer assim, que tem um excesso de conhecimento, que tem grandes e intensos conhecimentos. O sábio pode ser um erudito, aquele que tem conhecimento em uma certa área da vida, um especialista, o indivíduo que age ou que se expressa com moral e razão, com senso e equilíbrio, ou seja, quando você diz aquele fulano, aquela pessoa, ela é uma pessoa sábia, você pode estar se referindo a uma pessoa que age com moralidade, com razão, com senso, bom senso, com equilíbrio, uma pessoa sensata. Um indivíduo que possui uma experiência de vida e por viver também uma vida de modo irrepreensível. Portanto, irmãos, a palavra do Senhor, através do capítulo 7 do livro de Eclesiastes, vai nos trazer um entendimento de algumas questões e de como nós alcançarmos essa sabedoria nessa nossa vida tão, muitas vezes, embaralhada, tão embaraçada, tão difícil de ser vivida. Portanto, a lição tem como objetivo fazer-nos entender que podemos aprender com as dificuldades, Temos muitas dificuldades na vida, portanto, podemos sim tirar lições, aprender com as dificuldades, vivermos a nossa vida com discernimento, ou seja, sabermos avaliar com sensatez as circunstâncias da vida, com bom senso, termos a capacidade de Deus, uma capacidade espiritual para percebermos a diferença daquilo que é certo e daquilo que é errado, e não subestimarmos o pecado, ou seja, o pecado que é a quebra das leis de Deus, que é nós errarmos o alvo, é nós nos desviarmos da vontade do Senhor. Aprendemos também, irmãos, a não subestimarmos, ou seja, não darmos o devido valor ao pecado, no sentido de que desdenharmos muitas vezes da força que ele tem sobre as nossas vidas, não tomarmos o devido cuidado e acabarmos incorrendo em cair na situação de pecado, calcularmos muitas vezes por suposição um valor mais baixo a ser dado a ele. Portanto, aprendendo com as dificuldades, vivendo com discernimento e não subestimando o pecado, nós alcançaremos o caminho para a sabedoria. O texto que norteia todo o nosso estudo, o texto base, aquele que nos dá aí o trilho, o caminho para nós seguirmos no nosso estudo, está registrado em Eclesiastes, aí no capítulo 7, que você provavelmente já está com a sua Bíblia aberta. Você lerá o versículo de número 5, que diz assim: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A Bíblia, a mensagem, a versão de Eugene Peterson diz assim: mais vale ouvirmos a repreensão de um sábio do que ouvir as canções de um insensato, daquele que não possui um bom senso.
Obviamente, irmãos, quando nós falamos de repreensão, nós muitas vezes lembramos, né, de bronca. Nem todo mundo gosta de ouvir broncas. Eu acredito que nenhum de nós gostamos de sermos chamados à atenção. Mesmo quando nós estamos errados, nós muitas vezes, isso é da natureza humana, é da natureza de cada um de nós não gostamos de ouvir repreensões, né, correções, levarmos aí uma bronca. Mas a palavra do Senhor fala que mais vale nós ouvirmos a repreensão de um sábio, ou seja, de uma pessoa que tem bons conselhos, que tem boas direções, boas diretrizes para nos oferecer, que possa nos mostrar o caminho correto a ser seguido. Portanto, tem muito mais valor nós ouvirmos uma repreensão do que ouvirmos muitas vezes aquilo que agrada os nossos ouvidos, aquilo que agrada o nosso ser, da boca de um tolo, ou seja, de uma pessoa que não tem sensatez, de uma pessoa que vive a sua vida de qualquer maneira. Portanto, a Bíblia, ela vem nos dar estes conselhos. O conselho para nós descobrirmos, os conselhos para nós descobrirmos o caminho da sabedoria. Quem não gostaria de viver, ou quem não gosta de viver uma vida feliz, uma vida frutífera, né? Nós já estudamos aqui nas lições passadas. Você então poderia nos perguntar, né? Ou muitas vezes nós poderíamos perguntar: você gostaria de melhorar a sua vida? Claro, né, irmãos? Todos nós gostaríamos de melhorar as nossas vidas. Todos nós, em alguma faceta da nossa vida, e nós não vamos entrar aqui no mérito de qual faceta, pode ser que em alguma área da nossa vida nós temos alguma dificuldade. Muitas vezes nós temos aí alguma deficiência e que por vezes com muita dedicação, com muita honestidade, com muita sinceridade, você busca corrigir aquela dificuldade que você tem em alguma área da sua vida. Pode ser que seja em uma, em duas áreas ou mais áreas da vida. Eu tenho certeza que todos nós gostaríamos de melhorar a nossa vida. Aí você pode me perguntar, mas como isso é possível? Mas como nós podemos alcançar esse melhoramento para as nossas vidas? Quem não gostaria de conhecer essa fórmula, né, irmãos? Quem não gostaria de saber se existe uma fórmula mágica para que haja um melhoramento instantâneo das nossas vidas, né? Melhorar a vida pessoal, aí no sentido pessoal, muitas vezes relacional, muitas vezes espiritual, ou seja, em uma das áreas da nossa vida. Essa melhora, irmãos, ela não é algo que acontece da noite para o dia. Não é como nós dissemos, não tem uma fórmula mágica, uma poção mágica que você tome para melhorar a sua vida, um remédio que nos cura automaticamente em alguma área que nós temos essa dificuldade. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que alcançar a sabedoria é um caminho a ser percorrido. E quando nós voltamos ali para uma das, vamos dizer assim, dos significados da palavra caminho, nós vemos que é um meio de alcançarmos um resultado, é um espaço para nós percorrermos. Portanto, essa sabedoria, irmãos, é um caminho que nós devemos trilhar em toda a nossa existência, em todo o tempo da nossa vida. Devemos, ou seja, buscar melhoramentos de maneira diária. Melhorar deve ser uma busca diária. Qual o caminho a seguir nessa busca, irmãos? Justamente são esses conselhos práticos que o sábio Salomão irá nos mostrar através do capítulo de número 7. A lição nos mostra que os conselhos são diversos. São conselhos de prudência, ou seja, a maneira de nós nos relacionarmos nesse mundo que nos envolve com todos os seus desejos, com todas as suas concupiscências, esse mundo que está muitas vezes aí afogado ou inundado pelo pecado. Outro conselho prático que a palavra do Senhor nos mostra é não fecharmos os nossos olhos para a realidade, né? Porque muitos usam esse ditado:
nós temos aí a realidade nua e crua à nossa frente, ou seja, ela está visível, ela está patente, ela não está disfarçada com coisas bonitas, embora muitas vezes nós tentamos disfarçar essa realidade terrível, que é nua e crua, com subterfúgios, né? Como viver do melhor modo possível, né? O mundo marcado aí, como nós vemos na lição, um mundo que está marcado por desgraças, por imperfeições, pelo pecado, nesses últimos tempos, né? E usando o exemplo que nós estamos passando pela pandemia, como nós podemos viver da melhor maneira possível. O caminho do sábio justamente é o quê? A prática para que possamos desfrutar o melhor da vida e também o melhor das bênçãos de Deus. Portanto, irmãos, vamos ali para as diretrizes que a lição nos dá nessa manhã. Vamos aí para as perguntas. A primeira pergunta justamente nos diz como é possível nós melhorarmos de vida e onde encontrarmos o caminho do sábio. Esse versículo que está contido em Eclesiastes, no capítulo 6, o versículo de número 12, justamente, se os irmãos se lembram, foi exatamente o último versículo do nosso estudo do sábado passado. A última pergunta do sábado passado, né, que nós estudamos na lição, encerrou justamente sendo utilizado esse versículo, que diz assim, Eclesiastes 6,12: Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra, quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Então nós vemos aqui duas perguntas que o sábio Salomão nos faz, duas pequenas reflexões que nós somos aí confrontados. E a pergunta de número 1 dessa lição de hoje justamente nos mostra isso. Como é possível nós melhorarmos de vida? E onde podemos encontrar o caminho da felicidade? Nós vemos aqui os princípios práticos que vão nos responder. Descobrir o que é melhor. O melhor é sempre viver o que, irmãos? É vivermos a vida de Deus. Assim como nós encerramos a lição passada dizendo que quem sabe o que é melhor para nós é Deus, irmãos. Quem pode nos mostrar o que virá depois da vida é Deus. O melhor é sempre vivermos a vida de Deus, andarmos sempre à vontade de Deus, conforme a sua vontade, obedecermos sempre aos desígnios do Senhor, mesmo não entendendo tudo, mas se submetendo à sabedoria e à vontade de Deus. Porque, como já dissemos, existem momentos, irmãos, e nós vamos ver no decorrer da lição, que não teremos todas as respostas para todas as indagações da vida. O sábio Salomão, um homem extremamente culto, e nós temos visto isso no decorrer do seu livro, né, do livro de Eclesiastes, ele fez muitas perguntas que ele também não conhecia as respostas. Ele indagou a Deus, ele conversou com Deus, ele questionou, ele interpelou a Deus, buscando justamente respostas para muitas e muitas perguntas da vida, mas nem todas as perguntas nós iremos encontrar respostas. Mas em Deus, na vida de Deus, obedecendo a Deus, mesmo não entendendo todas as coisas, e mesmo não obtendo todas as respostas para todas as situações da vida, nós nos resignaremos, irmãos, a buscarmos sempre o quê? A vontade do Senhor. Nós sempre estaremos o quê? Felizes e contentes, porque nos submeteremos à sabedoria e à vontade do Senhor. Como já dissemos aqui quando estávamos orando, o profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículos 9, 10 e 11, ele fala que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E tudo aquilo que o Senhor determina, todas as coisas que são a sua vontade, hão de se cumprir nas nossas vidas, em todo esse universo. Todas as coisas seguem a lei de Deus. A natureza obedece à lei de Deus. A natureza se submete à vontade de Deus e às leis que foram determinadas por Deus. Por quê? Se a natureza, ela se desviasse da vontade de Deus, se
a natureza não seguisse o decurso que fora determinado por Deus, obviamente nós teríamos um caos no universo, um caos no nosso planeta, haveria aí grandes desequilíbrios, né? Nós vemos que a interferência do ser humano, apenas usando aqui um exemplo, irmãos, não saindo muito fora da lição, mas quando o ser humano ele adentra e desequilibra a natureza, nós vemos aí todas as catástrofes que nós somos muitas vezes acometidos. O desmatamento que traz muitas vezes a mudança do regime do clima, né, das chuvas, do calor, do frio, a escassez das chuvas, o aumento do calor, né, em algumas regiões. Vemos aí o derretimento acelerado das calotas polares, né, das grandes geleiras, né, que regulam por vezes aí o clima mundial. Nós vemos então aqui que quando as leis são burladas, quando os princípios de Deus são desobedecidos, obviamente haverá um desequilíbrio na vida, não somente da natureza, mas de todo o homem. Portanto, felicidade é um fruto abençoado de uma vida boa. A felicidade, irmãos, não é algo que você vai buscar como um fim em si mesmo, mas a felicidade é um fruto, né? Para que você colha um fruto, é necessário que você plante uma planta, obviamente. É necessário que você cultive algo com muita dedicação, com muita firmeza, com muito esforço, e lá na frente você, então, vai o quê? Colher aquele fruto. Assim é a felicidade, é o fruto de uma vida abençoada, de uma vida boa. Se dedicarmos a nossa vida a fazermos a vontade de Deus, encontraremos a verdadeira felicidade. Uma vida dedicada a Deus, obviamente, virá uma vida de verdadeira felicidade. E não se engane, irmãos, a verdadeira felicidade não é que nós vamos viver todos os momentos extremamente felizes. Temos os momentos que nos alegramos, temos os momentos de chorarmos. Romanos 12, 15, né, capítulo 12, verso 15, que vamos ver um pouquinho mais à frente na próxima pergunta, nos fala que nós nos alegramos com aqueles que se alegram e que nós choramos também com aqueles que choram. Ou seja, na lição que for estudado a respeito do tempo, né, que há tempo para todas as coisas, que está registrada no capítulo de número 3, salvo engano, do livro de Eclesiastes, nós vemos que existe tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, ou seja, nessa vida há um tempo determinado para todas as coisas. Diz mais, há certas perguntas na vida que ninguém é capaz de responder, somente Deus. E a fé nele é capaz de nos satisfazer os questionamentos difíceis da vida. Para as perguntas, irmãos, que não há resposta, nós temos o quê? Uma atitude que nos traz conforto ao coração, que é o quê? A nossa fé. A fé que é a âncora da alma, a fé que é uma segurança para uma vida muitas vezes com turbulência, com tempestades, com tragédias, com desgraças, como já dissemos no início da lição. A fé é essa âncora que nos dá a sustentação necessária e nos proporciona o quê? Um conforto diante dos questionamentos da vida que não há uma resposta lógica. Afinal, não vivemos de explicações, mas vivemos da fé, irmãos. Nós não vivemos somente de explicações, mas vivemos também da fé. A vontade de Deus deve ser o alimento que nos sustenta e que nos sacia. Essa foi a palavra de Jesus, que está registrada em João, capítulo 4, versos 32 a 34. A vontade de Deus é uma expressão do seu amor, conforme nós vemos em Salmos de número 33, versículo 11. Apenas nos atendo aqui a essa afirmação, que a vontade de Deus é uma expressão do seu amor, significa que a vontade de Deus, muitas vezes, ela pode vir contrária às nossas vontades. É como um filho que está sendo preparado e educado pelos seus pais para enfrentar a vida. Nem todas as vezes as respostas para os filhos será um sim, um ok. Muitas vezes as respostas para um filho ou filha será um não, um aguarde, um espere, não é o momento, não é a hora.
Portanto, irmãos, isso não significa que os pais não estão amando aquele filho, não significa que os pais não se importem com aquela criança, com aquele jovem. E isso é o quê? Uma expressão de amor. Assim é Deus, irmãos. Nem sempre teremos o sim, o ok, o tudo bem. Muitas vezes teremos o espere, aguarde. Não é assim, não é dessa maneira. Esse é o dilema da nossa vida, mas a fé, irmãos, justamente nos leva a nós caminharmos essa milha a mais, a podermos buscar entender a vontade do Senhor, e mesmo sem entendermos a vontade do Senhor, saber sempre que tudo aquilo que Ele tem para nós, tudo aquilo que Ele preconiza para nós é sempre bom, é sempre melhor, é sempre a expressão do seu amor. O que Deus quer para as nossas vidas é o melhor para nós. Ele sabe muito mais a respeito das nossas vidas do que nós mesmos, ou seja, Deus é aquele que conhece-nos de maneira profunda a cada um de nós. Como diz no Salmo 139, ainda a palavra não chegou à minha boca, mas tu já conheces, ó Senhor. Ou seja, nós nem pensamos ainda aquilo que nós vamos falar ou responder, mas Deus já o conhece, porque Ele nos conhece em toda a extensão da nossa vida e dos nossos pensamentos. Você fala assim, mas eu quero viver uma vida livre, uma vida de liberdade. Mas o que é liberdade? Liberdade, muitas vezes, irmãos, quando nós insistimos em fazer as coisas ao nosso modo, não é de maneira nenhuma uma liberdade total. Muitas vezes, quando nós insistimos em fazer todas as coisas de acordo com a nossa vontade, nós estamos pensando que estamos vivendo uma vida livre, mas muitas vezes nós estamos nos entregando a uma escravidão. A escravidão da nossa vontade, ou muitas vezes a escravidão das nossas concupiscências, desejos nocivos e até mesmo a escravidão da vontade do mal. Portanto, fique sempre com a vontade do Senhor. Quem sabe o que é bom para nós? Deus o sabe. Gaste tempo ouvindo aquilo que Deus tem a dizer, irmãos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, como diz João, na sua primeira carta, 1 de João, no capítulo 2, 17, ele diz, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Portanto, então, como nós podemos melhorar de vida, irmãos? A pergunta de número 2 vem nos mostrar exatamente isso. Aprenda com as dificuldades. É claro que ninguém, irmãos, gosta de sofrer ou passar por dificuldades na vida. É claro que não. Se os irmãos perguntassem para nós, você gosta, William, de passar dificuldades na vida? Eu falaria e responderia, com certeza não. Não gosto de passar dificuldades. Gostaria que a nossa vida fosse uma vida de facilidades. Mas nós sabemos, irmãos, que uma vida de facilidade não traz para nós uma experiência real de vida. Uma vida de extrema facilidade não nos motiva a valorizarmos aquilo que verdadeiramente é importante. Ao contrário, muitas vezes, quando nós temos uma vida de grande bonança, de grandes tranquilidades, de grandes facilidades, a primeira coisa que nós fazemos é nos esquecermos daquele que tem nos dado, daquele que tem nos proporcionado, daquele que tem nos sustentado, daquele que realmente deve ser glorificado, adorado e engrandecido, que é Deus. Quando muitas vezes temos essa vida de extremas facilidades, nos esquecemos da vontade do Senhor. Portanto, Eclesiastes, irmãos, justamente aí no capítulo de número 7, dos versículos 1 até 10, que nos diz assim, a palavra, vou ler rapidamente. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar, ou seja, o estalar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio,
e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Assim são os conselhos da palavra do Senhor, irmãos. Portanto, aprenda sempre a viver com as dificuldades. O sofrimento, irmãos, é uma escola, né? É a escola do sofrimento. A sabedoria pode melhorar a qualidade da nossa vida. Aí você pode perguntar, ou melhor, a pergunta da lição nos questiona da seguinte maneira: como aprender com as dificuldades e como devemos lidar com o passado? Como diz a lição, né, dos versículos 1 até o versículo 4 do capítulo 7, nós vemos que o choro é melhor do que o riso. Ele nos mostra aqui, irmãos, por que o choro ele é melhor do que o riso. Porque muitas vezes é na dificuldade que vem as grandes reflexões a respeito da vida. Muitas vezes é na dificuldade que nós vamos buscar aonde é que nós caímos, aonde é que nós erramos, aonde é que nós vacilamos no nosso pé. O capítulo 7, o versículo 1, justamente começa da seguinte maneira, dizendo que a boa fama é melhor do que um unguento maravilhoso, ou seja, a boa fama ela é muito melhor, a boa reputação é muito melhor do que um perfume. Olha só o comentário da lição, irmãos, da nota que está disponível aqui na página de número 59. O que o pregador está dizendo é que a nossa reputação, ou seja, o bom nome, deve ser preservado por toda a vida. Dizem que os 2 dias mais importantes da vida é o dia em que nascemos e o dia que descobrimos para que nascemos. Ou seja, quando nós descobrimos qual é o propósito para as nossas vidas. Mas o sábio afirma que é no dia da morte que o bom nome se revela em termos definitivos. É sobre isso que Salomão está tratando aqui. Quando você morrer, qual legado deixará? Esse legado é construído em toda a vida do ser humano, ou seja, esse legado é construído em vida e o sofrimento é parte importante nessa construção. Ele diz: melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração. Somente quem aprende com o choro pode chorar com aqueles que choram. Eu não posso viver, irmãos, uma vida apenas na teoria. Eu não posso compartilhar uma experiência difícil do meu irmão se eu também não tiver passado aquela experiência. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, ele fala: alegrem-se com aqueles que se alegram e chorem com aqueles que choram, significa que as nossas experiências ruins também servirão de consolo para aqueles que estão sofrendo. O apóstolo Paulo, irmãos, falando lá aos Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, que Deus ele nos consola em toda a tribulação, ou seja, nós recebemos consolação da parte de Deus, para que também possamos ser um instrumento de consolação de Deus para a vida de outras pessoas. Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação. Portanto, é por isso que o pregador diz que o coração do sábio está na casa onde há luto. A ideia aqui é que sofrimento educa, irmãos. É como dissemos, é a escola do sofrimento, a escola da vida, né? Nós vemos aqui, irmãos, também que ele nos diz assim que nós não podemos querer fugir para o passado. Ele nos fala a respeito aqui de nós não olharmos apenas para as coisas que passaram, para as coisas boas do passado e ficarmos muitas vezes lamentando o presente e dizendo: olha, mas lá atrás era tão bom, lá atrás era dessa maneira, lá atrás eu era feliz, lá atrás era assim ou assado. Fugir para o passado ao enfrentar as dificuldades não faz parte do caminho do sábio. Por quê, irmãos? Porque quando nós muitas vezes estamos vivendo uma determinada situação hoje na nossa vida, dificuldade, de dor, de tristeza, e olhamos para o passado, muitas vezes nós duvidamos, pode surgir no nosso coração uma dúvida,
um questionamento daquilo que Deus pode fazer para nós hoje. Você olhar para o passado e trazer à sua memória aquilo que lhe traz a esperança é sim muito bom, é produtivo, mas você não pode olhar para o passado e ficar engessado por ele. Você não pode olhar lá para trás e falar assim, era muito bom quando era daquele jeito. Não, pode ser muito bom hoje e poderá ser muito melhor ainda amanhã. Não deixe esse olhar para o passado te engessar, travar você, e você perder a esperança de que amanhã será melhor e que hoje mesmo ainda poderá ser melhor. Continue firme, não deixe o passado ele te engessar. Portanto, irmãos, aprenda a viver sempre com discernimento. A pergunta de número 3 justamente nos convida a vivermos uma vida de discernimento. O que é o discernimento? Justamente é o quê? Buscarmos essa capacidade, irmãos. A capacidade de sabermos aquilo que é ruim ou bom para nós. A capacidade de buscarmos entendimento daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Sem o discernimento e a sabedoria, podemos incorrer em 2 perigosos erros. Aqui em 2 erros que são graves e que Eclesiastes 7, 11 a 18 justamente nos apontam quais são esses 2 erros perigosos que nós podemos incorrer quando nós não temos esse entendimento de buscarmos viver a nossa vida com discernimento e com sabedoria. A lição também nos aponta aqui, justamente fazendo um resumo desses versículos, desses 7 versículos. Para não vivermos com saudosismo pelo passado, precisamos da sabedoria de Deus para enxergarmos a vida com clareza. Ou seja, se eu quero entender a vida, se eu quero enxergar com clareza, ou seja, para que eu não venha ter o nosso olhar ofuscado ou viver como um cego, que não sabe tatear ou que não sabe percorrer o caminho, mas que vive apenas tateando o caminho da vida, eu preciso o quê, irmãos? Buscar de Deus a sabedoria. Eu grifei aqui na lição e gostaria de ler para vocês essa parte que eu achei muito interessante. A sabedoria nos dá a perspectiva correta para não desanimarmos quando os tempos são difíceis e para não ficarmos arrogantes quando as coisas estão indo muito bem. Foi como nós já dissemos anteriormente. A sabedoria de vida, irmãos, ela nos ensina a termos resiliência, a sermos resignados, a termos o quê? Força de vontade para superarmos as dificuldades, porque as dificuldades com certeza virão. Muitas vezes já estão aí, já chegaram nas nossas vidas, e nós temos que ter o quê? A sabedoria da parte de Deus para termos o quê? A perspectiva correta para não desanimarmos quando elas chegarem nas nossas vidas. Mas também, irmãos, para nós não nos arrogarmos quando o tempo da bonança, quando o tempo da tranquilidade, quando o tempo da riqueza, vamos dizer assim, o tempo da saúde, os tempos bons, não nos tornar pessoas arrogantes que se esqueçam de Deus, da sua palavra, da sua vontade, daquilo que Ele proporciona e proporcionou para nós. Então esse é o equilíbrio que a sabedoria e o discernimento nos traz. Veja como Deus faz as coisas e procure se adaptar a elas. Não adianta lutar contra as leis da natureza. Eclesiastes 7 e o versículo 13. Ou seja, busque, irmãos, a você se adaptar às coisas de Deus, ou seja, a você se submeter à vontade do Senhor. Procure o quê? Não lutar contra as leis da natureza, contra as leis de Deus. Portanto, podemos incorrer em 2 erros perigosos. O primeiro deles o primeiro erro é a autorretidão. Ou seja, quando nós nos intitulamos como retos, como totalmente justos, e a ponto de nós apontarmos para o próximo e dizermos, olha, você é assim, assim, assado, então acontece isso, porque você merece, porque você não é justo, porque você não é reto, porque você não é uma pessoa totalmente pura. Então esse é o primeiro erro, essa autorretidão, nós nos auto-intitularmos como santos. E ele diz assim,
o pregador, né, em Eclesiastes. Não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio. Quando nós lemos esse texto, irmãos, que está registrado no capítulo 7, o versículo 16, a primeira parte, pode surgir um questionamento no nosso coração. Portanto, nós podemos dizer assim, quer dizer então que a Bíblia, né, o sábio Salomão, está nos aconselhando nem nós sermos totalmente justos e nem totalmente sábios? Não, irmãos, de maneira nenhuma. O que ele está nos aconselhando é para nós não nos auto-intitularmos como sábios ou justos. Olha só o que a lição nos fala. Ao contrário do que muitos pensam, os versículos 16 a 18 não ensinam a moderação entre justiça e impiedade na vida diária, como se não pudéssemos buscar uma vida mais justa e santa. Ao contrário, irmãos, a palavra fala que devemos ser santos assim como o Senhor ele é, e devemos buscar sim uma vida cada dia mais justa. No texto hebraico, os verbos no versículo 16 dão a ideia de uma ação reflexiva, ou seja, um reflexo. Salomão diz ao povo: não afirmem ser justos e não afirmem ser sábios. A retidão não pode ser alcançada apenas pelos nossos próprios méritos. Assim, não se arrogue, ou seja, não se torne arrogante, excessivamente justo ou sábio, pois todos nós somos pecadores. Quando nós entendemos essa condição real, irmãos, que todos nós somos pecadores, que a Bíblia nos mostra que Deus, olhando a terra, não viu um justo sequer, nós entendendo que somos pecadores, nós vamos buscar em Deus a justiça. Nós vamos buscar em primeiro lugar a justiça do reino de Deus. Nós vamos buscar sim sermos mais justos e santos dias após dia, mas nós não vamos nos arrogar por essa condição. Nós vamos entender que quem faz essa obra no nosso coração, nas nossas vidas, é o Senhor. O segundo erro, irmãos, igualmente perigoso, é a autodepravação. Ou seja, o versículo de número 17, a primeira parte, né, no capítulo 7, nos fala da seguinte maneira: não seja demasiadamente ímpio e não seja demasiadamente tolo. Demasiadamente aqui não implica em que a perversidade moderada será aceitável. Da mesma maneira que o versículo de número 16 pode nos passar a ideia para nós não sermos demasiadamente justos, esse versículo de número 17 pode nos passar uma ideia de que nós podemos ser um pouquinho ímpios, mas não é isso, irmãos, que a palavra de Deus está aqui nos aconselhando. Diz assim: demasiadamente aqui não implica em que a perversidade moderada será aceitável, como se pudéssemos ser depravados em uma certa medida, ou seja, como se nós pudéssemos cometer alguns pecados em uma pequena medida, vamos dizer assim. Não, absolutamente não, irmãos. Na verdade, a ênfase está em não ser ímpio. A ideia desse texto é que o sábio evita ambos os extremos, tanto que o caminho de você e eu sermos orgulhosos e também evita, por se achar justo demais, e começar então a se entregar uma vida ímpia, ou seja, nós temos que viver uma vida equilibrada. A vida equilibrada é aquela que nós buscamos a justiça de Deus sem nos arrogarmos, sem acharmos que isso é conseguido pelos nossos próprios méritos, mas entendemos que é a ação de Deus em nós, é o Espírito Santo de Deus agindo em nós, e nós nos submetendo à vontade dele também. A nossa participação é aceitarmos aquilo que ele quer para nós, portanto nós vamos alcançar uma vida que agrada a Deus. Não evitar esses extremos atrai o que? A nossa própria ruína, o que está longe de ser o caminho do sábio ao conduzir a sua vida. Ou seja, se eu e você queremos alcançar o caminho do sábio, queremos trilhar o caminho do sábio, devemos buscar uma vida equilibrada. E como nós podemos buscar essa vida equilibrada, irmãos? Não subestimando o pecado. A pergunta de número 4, para nós fecharmos a primeira parte do nosso estudo, irmãos, ela nos questiona da seguinte maneira: como é a vida de quem está trilhando o caminho da sabedoria
com relação ao pecado, ou seja, nós temos aqui um balanço, né, um contraponto, analisarmos o caminho da sabedoria em relação ao caminho do pecado. E a pergunta nos questiona mais. Comente sobre os efeitos do pecado com base nos registros de Eclesiastes, no capítulo 7, dos versos 19 até o verso 29. E também o item 3, que é o último item da nossa primeira parte. Não subestime o pecado. Quem está trilhando o caminho da sabedoria busca o melhor para a sua vida e leva o pecado a sério, pois ele é uma realidade terrível. Eu sei que esse exemplo, irmãos, não está marcado, vamos dizer assim, na sua lição, não está registrado na nossa lição, mas no momento que nós estávamos aí estudando a lição, veio na nossa mente justamente citar aos irmãos, para que os irmãos pudessem também, em determinado tempo, meditar na vida de Sansão. Sansão, a sua história está registrada no livro de Juízes, dos capítulos 13 até o capítulo 16. E segundo o livro do pastor Abimael Canto Melo, Sansão foi um homem que sempre brincou com o pecado, e o seu final foi um final muito triste, um final muito trágico. Ele viveu uma vida realmente onde ele flertou aí constantemente com o pecado, onde ele sempre desafiou os perigos da vida. E justamente a lição vem nos conclamar a nós não subestimarmos o pecado, ou seja, não olharmos para o pecado como uma coisa insignificante, como uma coisa que não tem poder para destruir a vida, a nossa vida, a tua vida. Olharmos para o pecado, irmãos, e entendermos que ele é uma realidade que está presente. O pecado, a partir do momento que Adão, Eva deram ouvidos à voz da serpente, do inimigo das nossas almas, desobedecendo a ordem de Deus, o desígnio de Deus para as suas vidas. A partir do momento que eles viraram as costas para Deus e olharam para o mal e aceitaram a proposta do mal, o pecado então entrou no mundo. E ele se estendeu a todos os homens. Conforme nós vemos registrado no livro de Romanos, ali no capítulo 3, você pode ler o capítulo todo praticamente, você entenderá a questão ali do pecado original. E nós vemos que a partir do que o pecado entrou no mundo, essa é uma realidade terrível que nos assalta, que nos rodeia. E a Bíblia está nos conclamando a nós não vivemos uma vida como Sansão viveu, brincando com o pecado, desafiando o pecado, desafiando o perigo, porque isso é algo muito terrível, é tenebroso para as nossas vidas. O pecado é o problema da humanidade. Por causa do pecado, as pessoas não conseguem aproximar-se de Deus. Por quê? Porque o pecado nos afasta do Senhor, conforme nós lemos lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas transgressões, ou seja, nos distanciam de Deus. Ali o profeta fala assim: Deus não está com os seus ouvidos agravados ou com as suas mãos encolhidas para que não possa abençoar, o versículo 1. E o versículo 2, mas as vossas transgressões é quem fazem separação entre vocês e Deus, ou seja, os nossos pecados, nossas falhas que nos separam do Senhor, do nosso Criador. Salomão então aqui apresenta, irmãos, 3 efeitos nocivos do pecado na nossa vida, nas nossas vidas. O primeiro deles é a incapacidade humana de praticar plenamente o bem. Ou seja, eu e você, irmãos, conforme nós vemos registrado em Eclesiastes 7 e o verso 20, nos diz assim o texto: não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e que nunca peque. A palavra do Senhor, irmãos, nos fala que aquele que diz que não tem pecado, ele já está mentindo, já pecou. Nós vemos lá no Novo Testamento, salvo engano, no Evangelho de João, ou na primeira carta de João, justamente é tratado a respeito disso, que aquele que diz que não tem pecado já cometeu o pecado, ele está mentindo. E o sábio Salomão nos escreve em Eclesiastes 7:20 que não há um só justo e ninguém que pratique o bem
e que nunca peque. Portanto, eu e você não podemos dizer, eu nunca peco, eu não cometo pecado. Se eu disser isso, já estou cometendo pecado, irmãos. Já estou falando aí mentiras. Conquanto façamos o que é certo, conquanto façamos o que é certo, não conseguimos fazê-lo o tempo todo, pecando por vezes. 1 de João, capítulo 1, e o versículo 8 a 10, como já dissemos aqui, 1 João 1, 8 a 10 e 1 João 2, 1. Se somos pecadores, não devemos nos achar melhores do que os outros, ou sermos implacáveis em julgar as demais pessoas, pois somos todos igualmente falhos. Segundo efeito nocivo do pecado, irmãos, é a incapacidade humana de alcançar a plena sabedoria. Eu e você jamais vamos alcançar a plena sabedoria. Nós temos que buscar todos os dias da nossa vida o conhecimento de Deus e da sua vontade, buscarmos a sabedoria, mas entendemos que nem que nós vivêssemos aqui 1000 anos, irmãos, nós não conseguiríamos conhecer todas as coisas. Por quê? Só conseguiremos entender e conhecer todas as coisas quando nós formos glorificados, como nós alcançarmos a glória do Senhor diante o quê? Da vinda do Senhor. Quando não mais vivermos nesse corpo mortal e corruptível, mas quando formos transformados por Deus ante a sua vinda. O comentário diz assim, irmãos: tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse: estou decidido a ser sábio, mas isso está fora do meu alcance. Olha quem estava dizendo isso. O sábio Salomão, o homem mais inteligente da face da terra, o homem que recebeu a maior porção de sabedoria que um ser humano poderia receber da parte de Deus. Ele registrou isso em Eclesiastes, no capítulo 7 e o versículo 23. Assim como não conseguimos fazer tudo certo o tempo todo, também é impossível para o ser humano compreender todas as coisas que Deus faz. Só na eternidade, quando formos glorificados, ficaremos absolutamente livres do pecado e então conheceremos tudo de maneira plena. Paulo já escreveu isso aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13 e o versículo 12. Agora eu falo e profetizo em parte, mas virá um momento em que serei totalmente conhecido e conhecerei totalmente todas as coisas. Por fim, irmãos, o terceiro efeito nocivo do pecado é a capacidade humana de se corromper. Se o primeiro efeito nocivo era a nossa incapacidade de praticarmos o bem, o segundo, a nossa incapacidade de alcançarmos a plena sabedoria, o terceiro efeito é justamente a capacidade que nós temos de nos corrompermos. Parece que o erro nos chama com muito mais facilidade. Parece que nós ouvimos muito mais e atentamos mais para fazermos as coisas erradas do que fazermos as coisas corretas. O versículo 29 do capítulo 7 de Eclesiastes nos afirma a seguinte sentença: Deus criou os seres humanos para serem justos. Essa foi a diretriz e os propósitos do Senhor, mas eles buscaram todo o tipo de maldade. Voltando para o Éden, para o jardim de Deus, onde foram colocados o primeiro casal, Adão e Eva, Deus havia preconizado a eles uma vida excelente, maravilhosa, perfeita, santa, mas infelizmente eles deram ouvidos à voz do tentador, eles se corromperam e, portanto, buscaram todo tipo de maldade. Se tem algo que os seres humanos caídos são capazes de se corromperem cada vez mais. Como já dissemos, irmãos, nós temos uma tendência por conta do pecado, dessa doença que nos aprisiona, justamente nós sempre pendemos mais para o erro do que para o acerto. Mas eu quero te dizer, você tem sim uma chance, irmãos, de viver uma vida santa, justa e digna sobre a face da terra. É quando você se coloca nas mãos de Deus. Em suma, o sábio mostra que somos incapazes de fazer plenamente o bem e de conhecer tudo o que Deus faz, além de nos corromper, de corromper as coisas boas feitas pelo Criador.
razão pela qual não podemos subestimar o pecado. Portanto, quem deseja o melhor para a sua vida deve aprender com as dificuldades, viver com discernimento e não subestimar o pecado. Esse é o caminho do sábio. Se você quer caminhar o caminho do sábio, aprenda com as dificuldades, né? Aprenda sim com as dificuldades. Viva a sua vida com discernimento, né? Com inteligência, e não subestime o pecado. Portanto, agora com os olhos da vida, irmãos, de maneira prática, para que nós possamos desfrutar o melhor das nossas vidas, evite o caminho do tolo. Como nós devemos evitar o caminho do tolo? Buscando sempre o caminhar do sábio. O sábio pensa na morte com frequência, enquanto o tolo só pensa em se divertir. Evite o caminho do tolo e reflita mais sobre a brevidade da vida. Thomas Gray disse que onde a ignorância é uma felicidade, é loucura ser sábio. Por isso, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. Se você quer desfrutar o melhor da vida, mas pratica extorsão ou se ira facilmente, vive preso no passado, precisa mudar o seu caminho, pois essas são marcas do caminho do tolo ou de quem tem falta de sabedoria. Evite-os, né? Evite esses caminhos perversos. Passe a ser solidário, passe a ser solidário com quem sofre à sua volta, não seja dominado pela ira, comece a viver o propósito de Deus em sua vida, ou seja, abandonemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para a vontade de Deus. Para desfrutarmos também o melhor da nossa vida, sigamos o caminho do sábio. Diz assim a pergunta: como seguir o caminho do sábio? Dê exemplos práticos com base no comentário acima e nos textos de Eclesiastes 7, 12 a 14. Esses exemplos práticos, irmãos, são justamente o quê? Aprendermos sempre com os momentos difíceis da vida. Como já dissemos aqui anteriormente, aprendemos sempre com as dificuldades e enxergarmos o que elas querem nos mostrar. Olharmos muitas vezes para os nossos erros, até mesmo os erros dos nossos irmãos, e não julgarmos aquelas pessoas, mas entendermos o quê? Que ali é uma oportunidade para nós melhorarmos, para nós crescermos. Vivermos a nossa vida sempre com o quê? Com sabedoria, com discernimento, como nós já dissemos. Buscarmos em Deus a maneira de nós enxergarmos aquilo que é certo e errado para escolhermos sempre aquilo que é certo. Fugirmos sempre das tentações, não ficarmos aí flertando com o pecado, como já dissemos. Leia na sua casa a história de Sansão, você vai ver que realmente nós temos que tomar cuidado com o pecado. Somente no caminho de Cristo encontraremos o melhor para as nossas vidas. Amém? Antes do nosso vídeo de encerramento, eu quero deixar aqui o nosso compromisso, né? O meu e o seu compromisso. Já sabemos que para desfrutar o melhor da vida, temos que seguir o caminho do sábio. O Senhor Jesus veio, revelou a sua sabedoria para os seus seguidores. Se você já está seguindo o seu caminho, então partilhe o seu evangelho com seus amigos e familiares. Jamais esqueça, para nós, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, mas para o mundo, a cruz de Cristo ela é uma loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana, conforme nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versos 24 e 25. Afinal, é através da sua morte vicária, ou seja, do seu sacrifício único e suficiente, que recebemos a redenção em seu amor. Portanto, além de aplicar os princípios desse estudo à sua vida, procure um amigo ou uma amiga e lhe ensine a mensagem da cruz. Faça confiando na sabedoria de Deus. Amém? Que esse seja o nosso compromisso, irmãos. Que Deus nos abençoe e até o próximo sábado.